Estou morando num novo apartamento. Estou seguro? Hoje, mais um episódio, canal Edu Dá Uma Luz. Estou aqui com o nosso convidado engenheiro, especialista em prevenção e combate a incêndio, Tony Filho. Boa noite, Tony. Boa noite, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, Tony, hoje nós temos aí um assunto extremamente relevante e recorrente no nosso canal, que é prevenção e combate a incêndio. Já tivemos aqui algumas participações com o sargento do Corpo de Bombeiro, Everley, nosso amigo, e também, sempre que nós falamos de instalação elétrica, tocamos no assunto de prevenção a incêndios. E nós hoje temos muitas dúvidas e eu queria que você esclarecesse para a nossa audiência. Por exemplo, cheguei num apartamento, agora estou numa nova habitação, já posso dormir tranquilo? Está tudo certo? Como que nós podemos garantir que está tudo ok com o nosso sistema de prevenção e incêndio? Porque, de repente, a pessoa foi para o apartamento, está lá tranquila, toca o alarme, mas nunca foi instruída do que fazer, não tem uma noção de rota de fuga, não sabe o que fazer nem com o extintor. Como que nós temos hoje a questão normativa? Você, como um bom projetista dessa área, poderia esclarecer o que acontece no nosso dia a dia hoje, aí nesse século XXI, cheio de informação, mas que parece que muitas vezes a gente não sabe nada de tanta coisa. Esclarece aí, você é o especialista. Boa noite. Então, como tu falou, desse século XXI, que é virado em inteligência artificial, todo mundo sabe tudo, mas ao mesmo tempo parece que não sabe de nada, né? Mas assim, o edifício, quando novo, tá? Uma edificação quando nova, entende-se a priori que ela está toda regularizada, até porque foi exemplos, né? Ela foi obtida através de algum financiamento, tem um ABITS. Então, assim, a partir do momento que a edificação possui seu ABITS, falando em não ABITS da prefeitura, vamos falar em ABITS do Corpo de Bombeiro, até porque o da prefeitura também é casado com o do bombeiro, não sai da prefeitura sendo bombeiro. Mas falando especificamente em prevenção e combate a incêndio, entende que a construtora cumpriu todos os requisitos que estão em projeto, tá? E também da parte de instalação e execução. Assim, e tem que confiar, porque não tem outra forma, até porque é um público majoritariamente leigo, né? Muitas pessoas que compram um apartamento não é engenheiro, não é arquiteto, não é um técnico que trabalha na área que, bateu o olho e entende. Não sabe. Então, ele está comprando algo, né? E a construtora ela tem responsabilidade com isso. Ela tem diversas responsabilidades legais perante lei e perante a normas de NBR, que no final acabam sendo aplicadas como leis, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e entre outras leis, e até algumas leis municipais que dão essa ênfase em relação ao bombeiro, não só o Estado, no nosso caso, que é o Estado de Santa Catarina. Então, a gente tem que acabar confiando, né? Só que tem algumas coisas, algumas situações que o pessoal do prédio ou condomínio, através do síndico, ou seu administrador, ou seu gestor, ele pode fazer para poder mitigar, para poder deixar os condôminos mais seguros. Mas, Tony, isso não está dentro da legislação, isso aí o bombeiro não me exigiu. Sim, tem uma lista, um know-how, um checklist que o bombeiro pede para aprovar um projeto, nos sistemas mínimos que aquela edificação tem que ter, mas pode ir além. E a gente, como eu falei anteriormente, a gente está lidando com situações que são pessoas leigas. Então, as pessoas se deparam muito realmente como utilizar um extintor, que é o básico. Não consegue nem chegar a tirar o lacre. E fica, não sabe com uma simples volta, já o lacre quebra. Ou está fritando, joga água em cima daquele óleo, potencializa. Então, cabe ao responsável pelaquela edificação depois de pronta, fazer alguns certos treinamentos, tá? Com um profissional legalmente habilitado para evitar algum problema em caso de sinistro, entendeu? Para mitigar essa situação. Tony, em algumas empresas, por exemplo,
eles realizam uma comitiva, né? Talvez ali, eu não sei exatamente o nome, mas uma CIPA, alguém que possa ter esse primeiro contato, né? Combate. Algumas pessoas ali chaves nesse momento. Você sabe se existe algum projeto ou poderia, de alguma maneira, recomendar que tivesse, né, a cada condomínio, a cada edificação, já que a gente tem o maior patrimônio, que a gente entende, a maior riqueza, que é o ser humano, Sim. estando ali, de repente, quem está ouvindo, um síndico, um gestor, um administrador, tratar isso da forma que precisa, porque a impressão que nós temos que o Brasil, um país em desenvolvimento, mas com muitas coisas importantes que nós já poderíamos ter chegado, alcançado, sem tantos investimentos, sem tantos gastos. Por exemplo, um treinamento, como você falou. Abrir um extintor, né, um lacre, por exemplo, é coisa básica. De repente, se houvesse em cada condomínio um mínimo, né, de 10%, 20% ali aptos a isso, você acha que isso seria importante? Faz sentido para você, Tony? Faz total sentido isso aí. No final, é eles que estão naquela edificação, é o dia a dia, é as pessoas, é aquela população que está ali, que a gente chama de população fixa, elas que têm que ter esse treinamento básico. Existe, sim, em normas, essa questão não seria, tratando de edificações a níveis residenciais, vamos falar aqui, Sim. né? Existe, não é uma CIPA nem nada disso, é a brigada. Então existe a brigada, aí existe o profissional que a gente chama, que é o orgânico, agora que eles deram o nome, né? O brigadista orgânico, que é aquele voluntário, abre aspas, ou aquele morador selecionado, ou alguém do condomínio que é selecionado para isso, tá? E existe também o brigadista particular, que daí, mas isso tudo está dentro de um porte de ocupação, de altura, de metragem. Então, se a gente pegar edificações pequenas, mesmo sendo pequenas, que agora tem muita kitnet, então, assim, são edificações pequenas, mas tem muitas pessoas lá dentro. E por muitas vezes tu vai na norma do Corpo de Bombeiros e não tem essa exigência, é facultativo. O bombeiro coloca lá, recomenda-se, e ele até coloca assim, recomenda-se algumas coisas. EAD, tem um treinamento, existe treinamentos. Já existe. Existe treinamentos EAD, existem algumas empresas, alguns profissionais que fazem um treinamento à distância. E o que eu digo, é melhor do que nada. Com certeza. É melhor do que nada. Só que assim, a questão da obrigatoriedade depende muito do porte da obra, do tamanho da edificação. E se não, é aquela história, aí a gente acaba entrando naquela velha máxima de sempre que não me exigiu, não me cobrou, não vou gastar dinheiro. É custo? Tudo é um custo. Um treinamento é um custo, tem um profissional envolvido, é um curso, o profissional se preparou, ele tem cadastro devidamente no bombeiro, ele é homologado para o bombeiro para dar esse treinamento. Então, o condomínio tem que se organizar para isso. É de extrema importância, eu vejo isso. Como eu falei, são pessoas de entendimento leigo, então tem que ter esse básico para poder fazer esse combate inicial de incêndio, até o bombeiro chegar. É o momento da luz, né? O Edu dá uma luz, está aqui o Tony esclarecendo que já existe uma recomendação. Esse anseio que nós hoje estamos colocando aqui, estamos expondo, de que pessoas, cuidando de pessoas que sejam treinadas por um profissional habilitado, como você falou, né, credenciado, homologado, e que pode evitar aí uma perda humana, uma tragédia. Então, por exemplo, se temos a recomendação, se temos uma necessidade, o que está faltando, né, para linkar essas duas coisas? Será que são pessoas com boa vontade? Nós sabemos que tem muitas pessoas. De repente, esta falta do conhecimento, por isso esse momento importante aqui, para que isso dissemine, né? Você conhece alguém que mora em apartamento, ou você mora no apartamento, né? Fala com o síndico, o gestor, vamos fazer uma brigada, vamos organizar. Quem aqui está habilitado, credenciado para o primeiro combate, porque vai evitar problemas. Talvez esse assunto esteja sendo tão recorrente aqui, e não é um propósito trabalhar só com a prevenção de incêndio, mas nós sabemos que um desastre de incêndio ele causa um impacto traumático, né, em muitas famílias, em muitos lugares, e eu não quero que isso ocorra na nossa cidade, né? Eu não quero que isso ocorra perto de nós, por isso a informação. Meu amigo, você falou sobre a responsabilidade. Nós temos essa máxima de que quanto que é a multa? Eu vou ser multado se eu não fizer? Se não tiver multa, está tudo certo, então.
Então não é assim, nós precisamos nos conscientizar. Aí agora temos, parece que um processo de autodeclaratório. Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso, do Corpo de Bombeiro? Sim, o Corpo de Bombeiros, ele com o intuito de facilitar a tramitação, até porque bombeiros sempre foi um órgão, o setor técnico do bombeiro sempre foi um órgão muito sobrecarregado. Então, na época que a gente fazia no papel, projeto meio físico, pilhas e pilhas de papéis, e então o bombeiro começou a ficar complexo para eles. E o que ele inviável com a nossa. Claro, exatamente. Aí eles já iniciaram esse processo de digitalização anos atrás, e entrou a pandemia e aquilo ali deu um boom, não só ali, tá na prefeitura com a prova digital e foi embora. Então ampliou essa questão, tá, do análise e processo digital. O começo foi tenso, não foi uma coisa muito fácil de lidar, mas foi indo. E o que aconteceu? Eu acho que foi uns 2 anos para cá, talvez mais, em torno disso, eles implementaram o processo autodeclaratório. Sim, pai Tony, o que seria esse autodeclaratório, na verdade? Esse autodeclaratório, ele seria a dispensa por parte de análise e vistoria, de fiscalização do Corpo de Bombeiros. Isso para tirar o alvará, para ter o alvará. Para ter aprovação de projeto, para ter liberação de habites e para os alvarás de funcionamento. Todas as etapas? Todas as etapas. Eles categorizaram, então eles criaram uma tabela. Nessa tabela tem uma relação da ocupação em relação à altura e à área máxima que pode. Então, os armazéns em geral, por exemplo, são categoria J, que isso já vem lá atrás da NBR, que Santa Catarina era a única diferente. Então, a Santa Catarina está entrando nesse eixo de NBR também para ficar igual e até compatibilizar com os outros estados que remetem muito a NBR. Então, por exemplo, edificação residencial, que é o nosso foco, ela é considerada multifamiliar, é a categoria A2, ocupação A2. Então, ocupação 2, até máxima altura de piso útil, né? Do último pavimento de altura, e uma metragem máxima, tu estás dentro do rito autodeclaratório ou não. Então tem porte de obra que tu não consegue, ele já extrapola, o próprio sistema já sinaliza, quando tu vai preenchendo no SI, ele já fala, o enquadramento não é o do rito simplificado, não é autodeclaratório, aí ele já manda para um analista. Fora isso, fica ali, ok, o que faz? Paga a taxa, virou a taxa, comprovante dentro do sistema do bombeiro e libera. Certo. Aparece assim, liberação automática, sem interação ou praticamente quase interação nenhuma humana ou de alguém do Corpo de Bombeiros. Se tem é mínimo necessário só para ver se colocou algum documento ali dentro ou não. Agora o conteúdo daquilo ali fica a cargo, a responsabilidade do profissional e do responsável do imóvel. Agora tem a facilidade, agilizou, melhorou muito, com certeza. Mas, por outro lado, aumentou a responsabilidade. Do responsável do condomínio. Do responsável do condomínio, do síndico, do gestor e do próprio profissional. Que está assinando aquela RT, que colocou aquele projeto, que se responsabilizou pelaquela execução. Que no final eles pedem documento. Só que a forma que eu vejo que isso, acho que foi um pouco exacerbado, foi atropelado. Em questão de proporção, Tony, você poderia assim mais ou menos estimar, claro, né? Na nossa cidade aqui, a grande maioria ainda não é arranha-céu, né? Né? Está aí dentro dessa faixa dos processo autodeclaratório, ou a grande maioria já se encaixa nesse processo, pelo que você entende aí da tabela do Corpo de Bombeiro? Assim, prédios residenciais, os multifamiliares, dificilmente se encaixam no autodeclaratório. Até por uma questão de altura, metragem, tanto que o limite de metragem para qualquer tipo de ocupação que tu faça é 5.000 metros. Então tem que ser 5.000 metros total de área construída e dependendo da ocupação, tu consegue chegar no máximo a 21 metros de altura, né, do último pavimento do último pavimento útil do piso, não o teto dele, do piso. Então, prédio aí de 6, 7 andares, talvez. Tu fica um prédio de 6,
estou estourando no sétimo, 7 andares, fica nessa média. Então, essa faixa de edificação, ela dali para baixo, né, salvo aquelas exceções que tem uma demanda de GLP muito grande, isso se enquadra para comercial, se enquadra para industrial, tem industriais pequenos, então se enquadra para tudo. Aí a complexidade, os 5 mil limita para 3, limita para 2, e assim vai. Onde eu falo, tem aquela tabela que já está no sistema integrada, e ali ela vai fazendo enquadramento automático e já diz se está enquadrado no rito simplificado, autodeclaratório ou não. Normalmente esse processo de obter o alvará anual por parte do Corpo de Bombeiro, Tony, era realizado na própria instituição. Isso agora, ele dá uma abertura um pouco maior para o síndico fazer uma contratação de um responsável, por exemplo, um engenheiro civil, alguém que possa dar esse suporte para ele, essa garantia, porque ele vai, afinal de contas, vai vistoriar e ele vai verificar se há condições que vai passar ou que não, que precisa de melhorias, precisa de alguma adequação. Nesse caso, né, nesse viés, o Corpo de Bombeiro, ele amplia a força-tarefa que antes talvez ele não tinha, de vistoriar, de verificar os detalhes. Agora, com o responsável técnico, ele dá essa responsabilidade para o cliente e o cliente ele terceiriza, né, contrata um profissional que agora ele fala, olha, agora é meu nome, é a minha assinatura, é o meu carimbo, eu vou verificar isso em detalhes. Será que isso não também tem o intuito de aumentar um pouco a qualidade, né? Se a gente está falando de prevenção, da estrutura de combate e prevenção? O que você vê nesse sentido? Assim, o que eu vejo, tá? Que a gente está analisando aí, eu não vi um aumento significativo da fiscalização. Eu estou enxergando da mesma forma, posso estar errado? Posso, mas eu estou enxergando que está ao mesmo padrão de quantidade de fiscalização do que era. Porque se o intuito era desafogar aquele setor do bombeiro, setor técnico, aqueles profissionais que agora estão livres, né, bota para a rua para fazer a fiscalização. Até porque a fiscalização dessas obras do rito já ordinário, né, que são as maiores, que não estão enquadradas ali no simplificado, elas continuam tendo essa fiscalização normalmente. Então, essa fiscalização, eu estou vendo que assim, não vi um efeito muito prático, certo. Posso estar errado, não vi um efeito muito prático. E também nós temos a fiscalização da malha fina. Essa é o popular dito. Essas obras menores, o bombeiro tem uma normativa interna que recomenda a cada batalhão ela fazer uma malha fina. É um sorteio? Um sorteio. Sinceramente, não sei como se é a critério do tenente, do sargento, ou se o próprio sistema. Já me falaram que era o próprio sistema e ali selecionava, vai. Só que é o seguinte, eles têm por critério, por regra, até por normas, que esse simplificado é só para te agilizar a tua vida agora. Que de 2 ou 3 anos até máximo 5 anos, todas elas vão ser vistoriadas. Foi isso que eu soube, foi isso que eu li, né, em alguns documentos internos que eu já tinha recebido. Então, em algum momento, vai haver uma vistoria, que eu falo para alguns clientes meus. Em algum momento, vai ter vistoria. Até porque o autodeclaratório, não, então assine para mim e libera. Não é assim. A responsabilidade é muito maior. Eu queria que tivesse mais a fiscalização. Claro. Eu queria que tivesse mais e mais fiscalização para tirar esse pessoal que faz esse Ctrl+C, Ctrl+V que está complicado aí. Uma vez que o profissional conhece a necessidade, e é o seu caso, você sabe que aquilo ali é necessário, passa a ser, de certa forma, frustrante para o profissional ouvir de um cliente esse pedido. Poxa, mas é só assinar, não precisa nem verificar. Porque nós temos as leis federais, leis estaduais, municipais, e o profissional engenheiro, né, falando aqui da categoria, talvez não por todos, mas toma a BNT, toma a IEC, toma as normas como lei. E nós sabemos o quanto ela requer. O que não falta são leis normativas, muitas. Porém, por não haver a fiscalização, como você está falando aqui,
As pessoas simplesmente, bom, eu não vou me adequar porque eu não vou gastar dinheiro com isso, não vou ter multa se não fizer. Mas, na verdade, essas normas, elas são todas concebidas com grandes debates entre pessoas envolvidas e muitas vezes sem nenhum lobby. Ninguém está preocupado em vender seu peixe, não. É realmente em deixar o negócio seguro. Então, uma vez que o síndico ele tem essa ocasião do autodeclaratório e poder fazer a sua fiscalização ou através de um laudo, tem que ter a noção seguinte. Antigamente, até um tempo atrás, como você está me falando aqui, o bombeiro tinha essa responsabilidade de vistoriar e o que ele falasse estava ok. Hoje, quem tem que falar é o profissional. E é por isso que o profissional vai alertar. Olha, essa tua acessibilidade está ruim, esse teu combate é incêndio. Então, isso é um ponto, né, Tony, que é importante destacar, porque o responsável final é o síndico. O responsável civil, criminal, é o síndico. Se ele está contratando alguém, né, para terceirizar essa responsabilidade nessa área, então que ele conheça que essa responsabilidade continua sendo grande e até no final das contas vai voltar isso para ele. Nós temos assim normas. Bombeiro, resumidamente, tem algumas INs, instruções normativas. Sim. Quais são as principais, na sua opinião, aí assim, que eu acho que não dá para faltar na cabeceira de cama de nenhum síndico, Antônio? O que eu recomendo, tá? Se tratando de edificações residenciais, a gente tem a Instrução Normativa 4, que é uma instrução normativa nova perante o Corpo de Bombeiro, uma das mais recentes. Ela é um resumo de todas as instruções normativas em relação à manutenção dos sistemas preventivos. Então, ela tem um breve resumo, sistema de alarme, sistema do gás e tal, o que tem que fazer, o que tem que apresentar na fase de habite, o que tem que apresentar na fase de vistoria, a periodicidade. Então, essa eu acho, no meu entender, a principal, tá? Ela tem que estar junto. Uhum. A gente também tem que se atentar à instalação de gás, é muito recorrente, né? E, claro, o gás em edificação residencial ele é quase que na totalidade, tirando casos de chuveiro elétrico e fogão, coação elétrica, mas é difícil, a gente sabe que é difícil. Então, o gás sempre vai ter. Então, essa questão do gás, e ele é muito perigoso, principalmente prover a ventilação permanente, mobília não trancar, fachada de envidraçada, vai lá e fecha as ventilações permanentes, para não, aí tira aquela renovação do ar do ambiente. Isso é perigoso. Tá? Nós temos também uma instrução normativa, ela é relativamente nova também, a instrução normativa 19, que é sobre a segurança das instalações elétricas. O bombeiro quer saber se a instalação elétrica está devidamente manutenida, está de acordo, se ela está segura. Aí tem a NBR 5410, a 5419, que é do para-raio e tal. Então, e temos a instrução normativa, a 33, que é das piscinas. Né? Boa parte dos edifícios tem piscina. Já virou item básico. Já virou item básico. Vários home clubs que estão saindo aí. Então, é outra situação que é o dia a dia ali de lidar. Então, eu acho que essas instruções normativas do bombeiro, isso aí eu acho que tem que estar sempre mais na ponta da língua do síndico. Ele, ou do gestor, ou quem for o responsável, ele tem que estar ciente disso. IN04, IN08, IN19 e IN33. 33. Tony, são 4 normas com uma linguagem talvez mais amigável, é impossível. Uma linguagem muito simplificada. Uhum. Como você falou, até em alguns momentos até demasiado, né? Generalista em alguns momentos, mas esse é o intuito. Mas para início, para quem precisa entender do assunto superficialmente, mas entender, essas normas ela é indispensável. Precisa fazer a leitura. Quem é responsável precisa fazer uma leitura, 2, 3, até isso entrar realmente na cabeça como uma regra. Porque você me falou sobre uma parte que é tocante, né, ao meu ofício, que é a parte elétrica. Uhum. E ocorre muitas vezes de a pessoa lá ter uma necessidade num condomínio, uma instalação de lâmpada, por exemplo. Ele vai fazer uma instalação de lâmpada e ele traz um novo circuito do quadro. Daqui a pouco tem um disjuntor ali extra. Passa-se um tempo, mais uma nova instalação.
De repente, aquilo que foi lá projetado pela construtora já está totalmente desconfigurado, já não existe mais um padrão. Aquele projeto inicial ele já está desatualizado, aquele visual já não é o mesmo, muitas vezes já foi mexido. Quando tem uma necessidade de desligamento, não está identificado, não está sinalizado. E essa IN19 aqui, ela vem justamente, ela é um espelho da NR10 praticamente, juntando com algumas características positivas lá da BAN, né, da NBR 5410, que é de onde a gente extrai toda essa instalação de baixa tensão. Ou seja, IN04, manutenção obrigatória dos sistemas preventivos. Isso daqui, para todo condomínio habitacional, como nós estamos falando, essas unidades em conjunto, que tem gerador, que tem um sistema de iluminação de emergência, que tem o alarme de incêndio, né, detecção. Escada pressurizada. Elevador de emergência. Nada mais importante do que um responsável técnico por essas instalações. Na necessidade, tem um responsável técnico que tenha sido executado todos os testes, manutenções necessárias e que possa, né, ter esse apoio aí por parte do síndico e do condomínio. Porque o síndico também muitas vezes fica amarrado, não é assim? Poucos síndicos que falam assim, ó, se eu não puder fazer o que eu preciso, eu vou me desligar. Poucos síndicos renunciam. A maioria, vocês decidiram, então fica assim. Mas nós sabemos o quanto é importante, né, nessa nossa área. Existe mais algum documento, de repente, que você poderia recomendar aí como uma leitura, ou se existe algum conselho na área de manual? Esse mundo, né? Já digo que é o universo em relação à prevenção e combate a incêndio, ele é muito amplo e chega até o ponto que ele é muito técnico também. Então não adianta também um síndico, alguém leigo querer se aprofundar, também não vai entender. Mas tem algumas coisas que são pontuais, são chave. Eu recomendaria 3 NBR, pelo menos assim, alguns pontos dela, que é a NBR a 17170, que fala sobre prazo e diretrizes para as garantias das edificações. Ela é importante, que ali ela dá uma lista de periodicidade de alguns sistemas. Tá? A 5674, que é de 2024, é nova, que é um sistema de gestão de manutenção de edificações. Então, é uma coisa mais voltada para o pessoal da gestão, e eu acho que eu entendo que está mais ligado para o pessoal do síndico, do administrador. E também a NBR 16.280, também 2024, que trata do sistema de gestão de reformas. E também envolve essa questão de gestão, não entra então tanto na parte técnica, na parte documental, o que precisa, o que não precisa, para se resguardar. Por que eu priorizo? Eu até um pouco mais cedo a gente estava conversando, por que eu acho que eu falei que tem que ser essas aqui, que eu acho que são as principais. Porque assim, ó, essas aqui, o fato não cumprir ou deixar de cumprir alguma coisa pode impactar em caso de sinistro numa obtenção do seguro. O seguro pode vir negar algo, porque as seguradoras elas trabalham algumas com o corpo de bombeiros. O bombeiro deu ok? Está ok. Mas diversas outras seguradoras trabalha assim, ok, o bombeiro deu ok, mas a nossa análise interna, o nosso vistoriador interno, ele analisou e a gente quer mais isso, mais isso, mais isso. Enfrentei vários casos assim. E onde é que ele cita? NBR. Já tive situações que eu tive que instalar detector de incêndio, de detector de fumaça, em edificações que não era obrigatória pela listagem no Corpo de Bombeiros. Não carecia naquele momento, não, pelo uso, pela altura, por tudo mais, por uma série de aspectos técnicos, não precisava detector de fumaça. E aprovei o projeto e foi aprovado. Aconteceu que a seguradora foi uma pessoa lá, analisou e pediu. É um caso, eu acho que dá para a gente fazer uma comparação, por exemplo, na hora de fazer o seguro, está lá o seguro, um valor do carro, né, um seguro veicular. E se você tiver um rastreador, o seguro tem um valor diferente. A pessoa ela faz uma melhoria, porque ela está garantindo para a seguradora que aquele carro vai ser mais fácil de encontrar no caso de um furto, de repente, coisa nesse sentido. Na edificação, o bombeiro tem uma compreensão daquilo que é bom para ele, né, na estrutura que ele tem, para combater, para talvez socorrer. Então ele vai fazer as exigências básicas, não é? Exato.
Já a norma técnica, algumas delas são extraídas de uma norma ainda maior, a IEC, é trazido de lá tudo que tem de melhor e colocado no nosso país, na nossa nação, para que seja uma lei técnica, uma norma técnica que precisa ser seguida. Então, todo engenheiro da área deve saber que quem rege mesmo é a norma técnica. E essa falta de compreensão leva a equívocos, que muitas vezes trazem prejuízo. Não só para o condômino, para o síndico inclusive, porque a seguradora ela vai entender também, os engenheiros dela vai entender que a regra mãe é a NBR. E se tem algum meio de eles declinarem o pagamento do seguro, se uma proporção de R$5 mil, R$10 mil, não é muita coisa para um seguro cobrir. Mas e se for de 5 milhões, 10 milhões? Se tiver vidas envolvidas, o seguro talvez caracterize isso como uma negligência, uma imprudência, uma imperícia da parte do responsável. Exatamente. E aí, nesse caso, qual é o seguro civil, a responsabilidade de civil que vai cobrir? Nossa responsabilidade civil hoje é um seguro, ele não cobre esse tipo de coisa. Enfim, nós temos então hoje, como uma conclusão, que é necessário, desde a entrega técnica, desde o recebimento desse condomínio, um acompanhamento documental, todas as reformas, todas as alterações documentadas. Eu sempre bato nessa tecla aqui no nosso canal. Documentação e controle daquilo que foi alterado, chamado na nossa vida as-built. As-built. Né? Vamos dar um exemplo aí, o que você pegou aí de repente de alteração de projeto, instalação de um novo sistema de segurança. O projeto inicial não contemplava, na época não era exigência. Agora você fez esse projeto, aquele projeto antigo ele se torna obsoleto para consultivo. Agora o que vale é o projeto atual, é as-built, é o conforme construído, conforme está. O que acontece, Tony? Muitas vezes as boas intenções, boas almas vão fazendo melhorias, não vão documentando isso com projetos e no final não se tem noção do que existe, por onde passa uma tubulação, qual é os equipamentos, quais são os equipamentos instalados. Nesse sentido, tenha um controle documental. Eu acho que essa norma aqui, eu ainda não li essa 16280, que fala sobre esse controle documental, se de repente não vai fazer essa exigência também. Por exemplo, um responsável técnico que tem o controle documental, com as alterações, com as melhorias que foram feitas. Afinal de contas, é controle, isso vai facilitar em algum momento na vida, vai evitar acidentes, vai evitar problemas e até gastos. Eu vejo que é uma forma também do responsável se resguardar, porque ele naquele momento ele é síndico, ele está cuidando daquele patrimônio e se der algum problema, mas ele está todo resguardado, todo documentado, que até o próprio bombeiro diz que todas essas documentações tem que fazer a posse, a guarda durante 5 anos. Isso é normatizado e é lei estadual. Então tem que fazer essa... E a proteção a mais, como a gente falou ali no começo, de botar uma brigada, mas a norma falou aqui que não é obrigatório, então não, porque é um gasto. Isso não é gasto. Isso não é gasto. Então faça, ensine ou tente aprender, quem já tem um conhecimento, né? Então ensine o básico. Eu já digo assim, o básico, tem cartilhas para os sistemas vitais, pelo menos saber os sistemas vitais, fazer um treinamento básico, utilização de algum hidrante, porque é o combate inicial. Ninguém vai ser bombeiro, vai arriscar, não é isso. Mas aquele combate inicial para dar o tempo do quê? De evacuar todo mundo em segurança. Que, sinceramente, o patrimônio faz parte da análise para proteger, faz. Só que o patrimônio ele pode ficar de lado. Não afetando vidas, aí sim. Tu tirou, evacuou todo mundo, vai ter que deixar queimar. Que não tem, depende da gravidade, do tamanho do incêndio. Da proporção. Tu só tem que fazer o resfriamento em volta para não alastrar, que é o que eu vejo aí em galpões. Faz o resfriamento em volta e deixa o negócio queimar, porque tem aquela madeira, aquilo que está ali, aquele armazém, aquela mercadoria, é o combustível naquele momento. Tem que queimar, tem que deixar queimar. Então, eu penso dessa forma e se resguardar. E assim, o síndico ele tem que ter a noção que ele não pode, mas esse aqui o bombeiro não pediu. Assim, o bombeiro, sinceramente, as análises até do rito ordinário dele,
Então, bem simplificada. Porque a própria norma criou o rito simplificado, mas também criou, abre aspas, uma análise simplificada. E está lá, a responsabilidade do profissional, a responsabilidade de dimensionamento. Tanto que tinha vários critérios muito técnicos nas normas, como dimensionamento do hidrante, como dimensionamento do sistema GLP, do gás, que era muito detalhado, fórmulas e fórmulas matemáticas, para a gente achar a espessura, a bitola de tubo, tubulações, pressão, vazão. O bombeiro cortou tudo isso. Ele não te dá Ele não pede mais, ele simplesmente fala, a gente quer, no final, na ponta do esguicho, na ponta da mangueira, 300 litros por hora. Me desculpa, 300 litros por minuto, 70 litros por minuto. Ponto. Como tu vai chegar ali, tem norma da NBR, tem cálculo Reis-Williams e tal, e assim vai. Então, o bombeiro lavou as mãos nesse sentido. E ele quer que tenha esse documento dentro do processo. Você falou aí sobre uma medida, sobre litros por minuto, né? E eu te pergunto, existe algo que poderia ser testado no dia a dia em relação ao alcance dessa pressão de água em metros? Por exemplo, eu estou pensando aqui numa ocasião de um combate a incêndio, princípio de incêndio, a pessoa pegar uma mangueira e não sabe qual é o alcance dela, ou de repente está bem próximo ao incêndio, ao foco. Existe algum teste, Tony, ou alguma numeração, alguma métrica nessa questão de metragem? Existe as normas, o bombeiro daí já não é tão específico, existem as normas que testam a questão do esguicho, que tem esguicho regulável, tem um esguicho cônico-tronco, que ele é o esguicho fixo, né, que a gente chama. Então, assim, ele tem normas para testar isso aí. Existe, tanto de distância ali, mas é mais para validar aquele componente para ganhar certificado e método para ele ser vendido no mercado. Agora, algo para a população geral, não tem. O bombeiro só exige que tem que ter tantos litros por minuto para poder suprir aquela demanda, porque está na norma, ele tirou da NBR, foi de alguns outros testes, alguns dos eventos, catástrofes, sinistros que já ocorreram anos e anos atrás e chegaram nesses números, entendeu? Muito bom você ter falado isso, que o bombeiro ele vem trazendo o quê? Novidades, melhorias, adequações e muitas vezes com base, com fundamentos em coisas que aconteceram. Então, por exemplo, tem um engenheiro técnico que está dando uma recomendação e como você falou antes, o síndico fala, mas o bombeiro ele não exige isso. Por que você está exigindo ou está recomendando? Acontece que na área técnica a gente tem acesso a informações privilegiadas, né? Porque se pesquisa muita coisa. Então nós estamos pensando sempre, ou deveríamos pensar sempre um passo à frente. 1 ano à frente, 2 anos à frente. Então, quando se recomenda algo que o bombeiro, de repente, ainda simplificou, é porque não ocorreu ainda uma catástrofe. Uma vez que acontece ou aconteça algum acidente, algum incêndio, vai ser moldado as normativas para adequar aquela situação, para evitar aquela situação. Então, se atente a isso, de que não é necessário, talvez, você seguir apenas o que é recomendado pelo Corpo de Bombeiros ou o que é exigido, mas o que um profissional de confiança, uma empresa séria, vai fazer. O Corpo de Bombeiros, eu digo assim, que ele trabalha na métrica mínima. Ele trabalha com o básico. Funciona, fica legalizado, tudo certo. Só que nas próprias instruções normativas do bombeiro, ela no começo dela já está lá referências, que ela utilizou quais referências para poder, de onde é que veio aquilo. Sim. E tem normas ali que tem, e a maioria é NBR. Então, a referência das próprias normas é NBR. E a partir do momento que tu tens um artigo na própria norma que cita lá referências e já fala da própria NBR, já é um link, tu já estás puxando aquilo ali. Isso. E o próprio bombeiro, no decorrer das normas, ela também fala que pode ser aplicados e devem ser aplicados em alguns casos normas para complementar, norma para fundamentar, porque não tem informação ali. Tá, então não tem, sou isento. Não. Tu vai atrás de mais, não tem porque o meu produto está armazenado, não pode receber água. Mas a exigência é que tenha sprinkler, não pode. Tu vai atrás de um produto de rede seca,
tu vai atrás de um produto de gás inerte para apagar aquele incêndio. Tem isso em norma? Não. Não tem isso na norma do bombeiro. Aí onde é que tem que ir para as normas da NBR, porque aí sim, ela é muito mais técnica, muito mais ampla, entendeu? É isso que eu vejo, que o bombeiro ele deixou mais aberta essa situação, deixou mais na conta, mais na responsabilidade do responsável do imóvel e do profissional. E o que me deixa muito triste, infelizmente, é o profissional, sabe muito bem como é que é esse mercado, o caneteiro. E, infelizmente, esse profissional, ele faz um croquis qualquer, faz um esboço qualquer. Então, esse profissional, e ele acaba sendo, obviamente, muito mais viável, muito mais barato. E eu quero... E a maioria do pessoal não tem conhecimento técnico, e alguns sabem, não tem um conhecimento técnico, mas sabem, mas não fui eu que assinei, eu quero só... Se entregou uma folha em branco, mas está aprovado, para mim já deu certo. É um pensamento pequeno, mas a gente... Mesquinho, né? Mesquinho. Tony, até onde eu sei, todo trabalho de engenharia, todo trabalho técnico, ele exige anotação de responsabilidade técnica. Eu sempre falo nesse canal, exija uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, um termo de responsabilidade técnica, mas algo que você possa rastrear quem fez, quando fez, por que fez. E assim, acompanhar que aquela RT ela foi assinada, ela foi paga e ela foi concluída a obra do serviço com sucesso. Porque de repente também pode ser feito uma RT, te mostrado a RT e dado baixa na RT como um cancelamento de serviço e está tudo certo, por não distrato, tem responsabilidade. Coisa, Ou seja, tem essa confiança, não vá somente pelo preço. Mas eu preciso prestar conta para o meu conselho administrativo, para os meus condôminos. Saiba que a responsabilidade continua sendo de quem contrata, até que se conclua o serviço e conclua com sucesso. Então, Tony, muito obrigado. Acredito que trouxe alguns esclarecimentos. Vão surgir novas dúvidas a partir de hoje nas conversas com os nossos telespectadores, né, as pessoas que nos acompanham. E, de repente, eu venha novamente a se encontrar aqui com novos assuntos. Obrigado, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, o contato está sempre aberto, quem quiser entrar em contato, fique à vontade, pode entrar em contato, estou à disposição de vocês aqui, uma hora que quiserem, se quiserem entrar em algum assunto específico, Tony, vamos falar dessa norma, vamos falar dessa situação em específico, a gente está à disposição também, e eu agradeço muito pelo convite. Obrigado também. Você que nos acompanhou, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Nós sabemos que o acidente, o incêndio pode ser uma imperícia, uma imprudência, mas também pode ser um acidente. Nós sabemos que pode ser um sorteio. Aconteceu. Não queira ser você o sorteado. Nesse caso, previna, procure um responsável, procure estudar sobre isso, porque você vai sempre tomar a melhor decisão quando você tem o conhecimento certo. Muito obrigado. O canal Edu Dá Uma Luz agradece. Até a próxima.